Quando você pensa em ditadores, o que vem na sua cabeça? Líderes políticos com total poder ilimitado e opressores. Existiu muitos ditadores ao redor do mundo. Benito Mussolini, Joseph Stalin e o mais famoso, AH. Eu não vou falar o nome dele, porque se eu falar, o YouTube vai censurar o vídeo. Também houve vários outros ditadores depois da Segunda Guerra, como por exemplo, Haile Mariam, o ditador da Etiópia. Bokassa, o ditador monarquista da República Centro-Africana. Hafez al-Assad, o pai do atual ditador sírio Bashar al-Assad. Entre vários e vários outros. Saddam Hussein foi o ditador do Iraque. Governou o Iraque com um punho de ferro. Should your opponents be tortured and executed? Yes. It calls for it to be subject to execution and to torture. Vem comigo que eu vou explicar a história desse ditador. Saddam Hussein nasceu no dia 28 de abril de 1937, em Al-Awja, uma pequena vila no Iraque. Desde então ele teve uma infância normal, etc. Até que ele começou a entrar na carreira política, aí sim ele começou a ficar esperto e um pouco durão, sabe? Enfim, antes de eu continuar a história de Saddam, eu vou ter que explicar um pouco agora sobre a história do Iraque. Naquela época, o Iraque havia ganhado a independência do Império Otomano, que havia perdido a Primeira Guerra Mundial. E quem colonizou o Império Otomano foi os britânicos. Em 1932, os britânicos deram independência ao Iraque e instalaram um rei pró-britânico lá. Isso é até a Segunda Guerra Mundial, quando esse rei foi derrubado em um golpe que foi apoiado pelo Eixo. Os britânicos ficaram invadiram o Iraque e novamente instalaram a família iraquiana real de volta ao trono. Depois que os britânicos saíram do Iraque, eles deixaram algumas bases militares lá ainda, mas apenas 4 anos depois que eles saíram, um coronel do exército iraquiano liderou um golpe militar que não só derrubou, mas matou o rei do Iraque. A monarquia iraquiana foi abolida e em seu lugar surgiu uma ditadura militar. Só que tem um fato, esse coronel só governou por 5 anos, até que ele foi derrubado em um outro golpe militar liderado por um outro oficial militar. E esse oficial militar liderou por apenas 3 anos, depois que ele faleceu e foi substituído pelo seu irmão. Olha que coincidência, galera, o irmão dele também foi derrubado em um golpe militar, liderado por um oficial militar do partido Ba'ath. Muita gente não sabe o significado de Ba'ath, mas eu vou explicar. Ba'athismo é uma ideologia no mundo árabe que reivindica pela união de todos os estados árabes em só um país. E naquela época, um jovem chamado Saddam Hussein fazia parte desse partido. Quando os Ba'athistas tomaram o poder, eles escolheram um oficial militar chamado Ba'ath al-Bakr. Desculpa aí se eu falo o nome dele errado, é que nome árabe é assim, sabe? Só que na real, galera, ele era só mais ou menos uma figura lá, sabe? Quem tinha o real poder mesmo era Saddam Hussein. Quando Saddam Hussein tomou o poder, tecnicamente, sendo que ele era mais ou menos primeiro-ministro, ele na hora começou a modernizar o Iraque. Por exemplo, o Iraque naquela época tinha, sabe o quê? Uma vantagem ótima. As inúmeras reservas de petróleo que o país tinha, que dava aparentemente 40 a 30% do petróleo mundial. Isso era importantíssimo para o Iraque, até porque isso ia ajudar na economia iraquiana. O que é que Saddam Hussein fez? Ele sabia que muitas dessas reservas de petróleo eram de empresas americanas, britânicas, ocidentais. Ele expulsou essas empresas e colocou essas reservas como controle do Iraque apenas. Depois que ele começou a vender o petróleo, etc., a economia iraquiana começou a decolar. O Iraque ganhou mais e mais dinheiro, ele investiu na educação, em modernizar o Iraque e até na eletricidade, já que naquela época muitas vilas iraquianas e cidades não tinham eletricidade. E o que mais ele fez com esse dinheiro? Ah, vocês sabem, né? Ele investiu no exército iraquiano e ele
transformou o exército iraquiano no quarto maior exército do mundo. O exército iraquiano naquela época tinha o quê? 928 mil soldados, quase 5 mil tanques e inúmeras peças de artilharia. E de quem Saddam comprava essas? Do seu parceiro lá pra cima, a União Soviética. Saddam Hussein, mesmo sendo um anticomunista, ainda assim tinha boas relações com a União Soviética. E também tinha meio que um ódio pelos Estados Unidos, porque naquela época Saddam Hussein estava tendo uma rixa com dois países que eram super aliados dos Estados Unidos, Israel e o Irã. أن يقاتل دفاعا عن أرض العروبة العراق في الأرض وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان بغض النظر عن رأيه بالحاكم أو بالنظام. Calma, eu sei se eu tô pensando, o Irã é inimigo dos Estados Unidos, o Irã aliado? Como assim? O que isso quer dizer? Naquela época o Irã era uma monarquia governada por um Shah. Nos anos 40, o pai de Mohammad Reza Pahlavi, que naquela época era Shah, era mais ou menos pró-eixo, sabe? Isso resultou no Reino Unido e a União Soviética invadindo conjuntamente o Irã para tomar as reservas de petróleo lá, com medo que essas reservas poderiam cair nas mãos dos alemães. E aí, o que aconteceu depois? Ele abdicou e o seu filho Mohammad Reza Shah tomou o poder, virou o novo Shah do Irã. Só que vamos falar que esse Shah era, assim, muito pro-americano. Em 1953, o Irã elegeu um primeiro-ministro que não era tão pró-ocidental assim. Isso deixou o Reino Unido. Então o que aconteceu? O MI6 do Reino Unido e a CIA dos Estados Unidos, junto com o Shah, organizaram um golpe militar para derrubar o primeiro-ministro e instalar um general. O Shah naquela época ficou mais parecido para um ditador do que um monarca. Ele baniu o Partido Comunista Iraniano, ele prendeu prisioneiros políticos. Naquela época já estava óbvio que o Shah era mais que um fantoche dos Estados Unidos, né? E os iranianos, com isso, resolveram em 1979 causar a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana foi quando milhões de pessoas foram para as ruas demandar que o Shah abdicasse e saísse do Irã. E funcionou. No final, o Shah abdicou e fugiu do Irã pro Egito. E eles convidaram, sabe quem, para ser o novo líder do Irã? Ayatollah Khomeini, que era extremamente anti-americano e extremamente pró-islamista, radical. Isso, galera, deixou os países lá das regiões, incluindo o Iraque e até a União Soviética, em choque, porque, pense comigo, se o Irã sofreu uma revolução islamista, por que os outros países não poderiam sofrer também? Então, o que é que Saddam Hussein fez? Saddam Hussein teve uma brilhante ideia. Ele resolveu invadir o Irã. Ele achou que ia acabar com o Irã em menos de 2 meses, porque o exército iraquiano era naquela época o quarto maior do mundo. Não tinha como perder do exército iraniano, que já estava basicamente entrando em colapso, já que deixou de ser modernizado pelos Estados Unidos, que era quem modernizava o exército lá. Então, Saddam Hussein invadiu o Irã para simples parar a Revolução Iraniana e tomar a região de Khuzestan, que é uma região no Irã que é cheia de árabes. Só que Saddam Hussein ele conseguiu destruir uma parte boa do Irã, viu? Conseguiu ferrar muito o Irã. Atacou bases militares, destruiu campos aéreos, bombardeou campos de petróleo, afundou navios iranianos, etc. Só que ele conseguiu chegar até a capital iraniana? Não. Ele começou a recuar, percebendo que os seus soldados estavam ficando sem munição, etc. E aí o que aconteceu? O Irã começou a avançar no Iraque. As monarquias do Golfo Árabe e os Estados Unidos entraram em alerta e decidiram enviar armas para o Iraque. E eles conseguiram segurar os iranianos. Chegou uma hora onde Saddam Hussein foi além. Saddam Hussein decidiu usar armas químicas contra o Irã, usando aquelas armas lá, sabe, galera, que causam efeitos no corpo, veneno, etc. Ele lançou em diversas vilas iranianas e principalmente no norte do Iraque, onde moravam os curdos.
Os curdos, para quem não sabe, é uma população que exige um estado autônomo do Kurdistão. Galera, infelizmente Saddam Hussein atacou os curdos do Iraque e os curdos do Irã. 8 anos depois que o Iraque invadiu o Irã, havia um armistício e a guerra finalmente acabou depois de 8 anos de sangue. Essa guerra foi tão custosa para os iraquianos, então o que é que Saddam Hussein exigiu? Exigiu que as monarquias do Golfo Árabe pagassem ele em troca da sua campanha lá que ele fez. Só que as monarquias do Golfo se recusaram e Saddam Hussein acusou o Kuwait de estar roubando o petróleo do Iraque. O que o Iraque fez? Ele invadiu o Kuwait e ainda mais, ele anexou o Kuwait. Ele estava mandando soldados para fronteira entre Kuwait e Arábia Saudita. Sem contar que ele já atacou algumas regiões lá da Arábia Saudita, aquelas regiões lá de petróleo. Para você ter uma noção o quanto arriscado isso seria, Saddam Hussein estava prestes a controlar 60% do petróleo mundial. Então, para evitar isso, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e vários outros países formaram uma coalizão para libertar o Kuwait e destruir a força militar de Saddam Hussein. Essa ficou conhecida como Operation Desert Storm, que foi autorizada pelo presidente americano George W. Bush. E a operação, galera, foi um sucesso. O Iraque dessa vez perdeu a guerra de vez e sofreu muito mais baixas que havia sofrido na guerra contra o Irã. Depois disso, Saddam Hussein começou a militarizar mais o exército iraquiano, etc. E também começou um suposto plano de armas nucleares para intimidar seus vizinhos, que eram inimigos, como Síria, Irã, Turquia, Arábia Saudita. O terror de Saddam Hussein durou até 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e finalmente derrubou Saddam Hussein do poder. The tyrant has fallen and Iraq is free. Saddam Hussein foi mais tarde capturado, condenado a crimes de guerra e enforcado. O exército iraquiano hoje não tem o tamanho que tinha quando era comandado por Saddam. Hoje o exército iraquiano é limitado a uma força de apenas 194 mil homens e cerca de 58 mil reservistas. E hoje, galera, o Iraque é um país que basicamente é cheio de grupos terroristas, etc. E a parte xiita do Iraque é influenciada só o caramba pelo Irã, pois o Irã conseguiu criar milícias xiitas no Iraque. Durante a ditadura de Saddam Hussein, ele invadiu 2 países, o Irã e o Kuwait. Ameaçou invadir mais 3, Turquia, Síria e Arábia Saudita. E ameaçou atacar Israel também. Eu espero que a gente nunca mais vê um ditador tão cruel quanto Saddam Hussein, porque esse tipo de pessoa, galera, é perigosa pro mundo. É isso, galera, sobre o vídeo de hoje, tamo junto e falou!